Olá, amados e vitoriosos em Cristo Jesus. Espero que você tenha uma semana abençoada. Com certeza, Deus lhe ama e você sabe perfeitamente disso. Hoje eu quero falar aqui sobre palavras que ferem. Estava aqui fazendo uma leitura e me deparei com um versículo extraordinário. Lucas 23:34, a parte A do versículo diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O diálogo daquela manhã de sexta-feira, amados, foi amargo. Dos observadores ouviu-se: desça da cruz se você é o Filho de Deus. Dos líderes religiosos se ouviu: ele salvou a outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Dos soldados ele ouviu: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Palavras amargas, ácidas de tanto sarcasmo, cheias de ódio, desrespeitosas. Já não bastava estar crucificado? Não era suficiente a vergonha de ser equiparado a um criminoso? Os cravos eram insuficientes? A coroa de espinho era macia demais? Os açoites foram poucos? Para alguns, era isso mesmo que parecia. Mateus afirma que os que passavam lançavam-lhe insultos. As pessoas não apenas gritavam, falavam ou berravam, elas lançavam pedras verbais. Tinha total intenção de ferir e machucar. Como se dissessem assim: já quebramos o corpo dele todo, agora vamos quebrar o espírito. Assim esticavam os seus arcos com justiça própria e lançavam flechas de puro veneno. De todas as cenas em torno da cruz, essa é a que mais me deixa assim irritado. Porque que tipo de pessoas, pergunto a mim mesmo, zombaria de um moribundo? Quem seria tão vil a ponto de derramar o sal do escárnio sobre as feridas abertas? Como é baixo e perverso ridicularizar alguém que está fustigado pela dor? Quem se divertiria com uma pessoa que está sentada na cadeira elétrica? Ou quem apontaria para um criminoso que tem em seu pescoço o nó da forca e zombaria dele? Você pode estar certo de que Satanás e os seus demônios eram a causa de tamanha sordidez. Então, o criminoso número 2 lança o seu golpe assim mortal. Ele diz: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. As palavras lançadas naquele dia tinham sim o propósito de ferir. E não há nada mais assim doloroso do que palavras cujo propósito seja ferir. É por isso que Tiago comparou a língua ao fogo. Suas queimaduras, são tão destrutivas e terríveis quanto as de um maçarico. Mas não estou aqui lhe contando nada de novo. Sem dúvida, você já recebeu a sua cota de palavras que ferem. Você sentiu a ferroada de uma zombaria bem direcionada. Talvez ainda esteja sentindo. Alguém que você ama ou respeita o derrubou no chão com uma calúnia, ou disse algo a seu respeito que não era verdade. E você fica ali, ferido, ensanguentado. Talvez as palavras tivessem a intenção de ferir, talvez não. Mas isso não importa. A ferida, ela é profunda. Os danos são internos. Coração partido, orgulho ferido, sentimento machucado, quem sabe sua ferida seja antiga. Embora a flecha tenha sido extraída há muito tempo, a ponta dela enferrujada ainda está alojada, oculta sob a pele. A velha dor lateja de maneira imprevisível, mas decidida, fazendo com que você se lembre das palavras duras ainda não perdoadas. Se você sofreu, escute isso, ou está sofrendo por causa das palavras de outras pessoas, ficará feliz em saber que existe um bálsamo para as suas dores. Eu quero que você medite comigo nesse versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, 23. Quando insultado,
não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você percebeu o que Jesus não fazia? Não retaliava, não dava o troco. Ele não dizia assim, ó, vou te pegar depois. Ou, vem aqui se você é homem, diga isso na minha cara. Ou, espere só até depois da ressurreição. Depois da ressurreição você vai ver uma coisa, meu velho. Não, essas declarações não saíram dos lábios de Cristo. Viu o que ele fez? Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Ou, dizendo de maneira mais simples, ele deixava o julgamento para Deus. Ele não assumia para si a tarefa de buscar vingança. Não exigia um pedido de desculpa, de perdão. Não contratava caçadores de recompensa, nem destacava um grupo para colocar as coisas no seu devido lugar. Ao contrário, ele surpreendentemente falou em defesa daquelas pessoas. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso mesmo que você ouviu. O diálogo daquela manhã de sexta-feira foi amargo demais. As pedras verbais tinham sim o propósito de ferir. Não consigo compreender como Jesus pôde falar em favor de assassinos sem coração, tendo o corpo consumido pela dor, os olhos cegos pelo próprio sangue, os pulmões com falta de ar. Nunca, jamais vi amor assim. Se alguém já mereceu uma chance de se vingar, esse alguém foi Jesus Cristo. Mas ele não aproveitou a oportunidade. Em vez disso, morreu por aquelas pessoas. Como pôde fazer isso? Também não sei. Mas de fato sei que de repente as minhas feridas parecem bastante indolores. Os meus resmungos, rancores, subitamente parecem infantis. Às vezes fico pensando se não vemos o amor de Cristo nas pessoas que ele tolerou, tanto quanto na dor que ele suportou. Não existe outra palavra senão maravilhosa graça. Que Deus te abençoe e te dê uma semana debaixo do seu poder.